Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje estamos aqui para abrir um trimestre novo da lição da Escola Sabatina e temos aqui dois convidados especiais. O irmão Júnior, que gravou uma lição conosco já outro dia, e agora o irmão José também, aqui conosco, juntos, nos dando essa alegria de participarmos dessa abertura da Palavra de Deus no novo trimestre. Nós gostaríamos de iniciar esse estudo fazendo oração. Pedir ao irmão José que dirija a oração inicial para nós. Vamos orar então. Pai, nós estamos aqui na Tua presença para ler a Tua palavra e ouvir e aprender na Tua palavra. Amém. Dá-nos graça, dá-nos paz, e fortalece a nossa vida e os nossos corações. Amém. Que nós possamos aprender cada dia mais o ensino da Tua palavra. Amém. 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 A lição dessa semana, desse trimestre, que nós estamos abrindo, alusões, imagens e símbolos. Na realidade, é a praia mais bonita que eu gosto de frequentar dentro da Bíblia Sagrada, é o conteúdo profético. E é o que nós vamos trabalhar esse trimestre. Muito bacana, realmente. Quando a gente fala em estudar a Bíblia, irmãos, é algo muito curioso, porque se a gente parar bem para pensar, são milhares e milhares de religiões no planeta, todas usando um único livro, a Bíblia. E por que esse tanto de religião? Cada um quer interpretar a Bíblia do jeito que acha que está certo. E é justamente aí que pega. Porque muitos cometem, uma grande maioria, comete o erro absurdo de pensar, de imaginar que religião salva. E por isso, uns começam a falar mal dos outros, vai daqui, vai dali. E na realidade, religião nunca salvou e jamais vai salvar alguém. Desde o antigo Israel, Deus usava aqueles escolhidos, um povo escolhido no planeta, para que convidasse outros povos do planeta para fazer parte do mesmo contexto. E isso não mudou. Quando Jesus chegou, isso continuou da mesma forma. E essa primazia que ele tinha estendido a uma nação específica, a nação judaica, como ele veio para que era seus e os seus não o quiseram, isso foi estendido ao mundo em geral para que todas as pessoas de toda a face da terra pudessem compor esse povo escolhido. Só que equivocadamente, muitos interpretam erroneamente que acham que a religião A, B ou C é melhor do que A, B ou C. Não tem melhor e nem pior. Deus deu o seu único da espécie para que todo, sem exceção, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Morreu para salvar todos, mas ele seleciona suas ovelhas. De todos os povos, de todas as religiões da terra, cristãs e não cristãs, ele tem buscado escolhidos. Pessoas que têm um coração sincero e que no fundo da alma buscam a verdade, buscam ao Senhor. Ele está reunindo esses, independente do credo religioso dele. E no que essas pessoas entendem esse chamado e aceitam esse chamado, é aí que muda tudo. Ele passa a ser o missionário do chamado. Ele não só cumpre com a missão dele de atender ao chamado de Deus, como ele passa a convidar outros para entender o próprio chamado. Entender a vontade de Deus. E Deus quer só uma coisa de todos nós: que a gente aceite a sua graça e a salvação oferecida por ele. A religião é de suprema importância na nossa vida, por quê? Porque nela também nós cumprimos a nossa missão. Nela nós temos um encontro com o Senhor dentro da casa de Deus, que é a igreja que nós conhecemos. Isso é muito importante. E nessa comunhão, cada um vai amadurecendo na fé a ponto de poder conversar com Deus abertamente, entender o chamado de Deus de forma individual e de forma coletiva como o povo de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Iniciando o segundo trimestre do ano de 2025, a nova lição,
alguns princípios da profecia. Muito importante observarmos isso aqui. Aqui nós temos Jeremias capítulo 9, verso 24, que diz o seguinte: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Veja, irmãos, que é muito interessante lembrar que toda honra e toda glória que possa existir nesse mundo não é para um mortal qualquer, não é para mortal nenhum, mas é para a honra e glória de Deus. Muitos acham que porque tem muita riqueza, bate no peito e acha que é mérito próprio de ter alcançado aquilo. E nós temos uma parábola aí dos talentos, que mostra que Deus distribuiu 5 para um, 3 para um, 1 para outro. De acordo com o que Deus vê que tem condição de ser administrado, Ele distribui tudo. Ele distribui a vida para todos nós. Só que a partir do momento que a gente acha que somos dono de alguma coisa, nós perdemos o rumo de casa. Porque nós não passamos de mordomos. Nós administramos o tempo que Ele nos dá, o templo, que é o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, os tesouros, que é os bens que vêm, e os nossos talentos, esses 4 T's, vida total. Nós somos simples mordomos e um dia prestaremos contas com Deus dessa vida total que Ele nos deu. O que eu fiz com o tempo que Ele me deu? O que eu fiz com o templo que Ele me deu? O que eu fiz com os talentos que Ele me deu? O que eu fiz com os tesouros que Ele me deu? Então, na realidade, nada é nosso, tudo é de Deus. Nós só somos administradores. E lembrar que amor é a base, é a estrutura da vida cristã e da vida do ser humano. Amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Então não tem que se gloriar nem por conhecer a Bíblia, nem por ter dinheiro ou não ter dinheiro, por ter saúde ou não ter saúde, por ter isso ou não ter aquilo. Tudo o que temos é para a honra e glória de Deus. E o que não temos também, como estarmos sadios, não temos doença, então é para a honra e glória de Deus. É isso que o profeta Jeremias foca aqui. No segundo tema, quem lê, entenda. Quem é que falou isso? Está lembrado? Lembra quem falou isso, Júnior? Você lembra, irmão José? Quem foi que falou isso? Quem lê, entenda. Lembra não? Lembra não? O próprio Jesus. Jesus falou. Quando foi que ele falou isso? Está lembrado? Mateus capítulo 24, verso 15. Quem lê, entenda. Presta atenção no que disse o profeta Daniel. Daniel. Presta atenção no que disse o profeta Daniel. Quando o assolador chegar, tipo assim, né, mostrar os dentes, os que estiver na Judéia, fuja para os montes. Para os montes. Nós estamos aqui em cima do monte, tá vendo aqui, ó? O carro subiu até aqui em cima. Temos aqui uma vista panorâmica. Aqui no vitrine do lago é um monte, é um refúgio construído em cima das montanhas, em volta, nas margens do lago Serra da Mesa. Então, Jesus deu essa orientação. Nós vimos pelas profecias que o assolador tem mostrado os dentes, não é de hoje. E está aí. Pandemia mundial. Estourou. De 2019 para 2020, explodiu sobre a face da Terra. Que dia que foi que aconteceu algo do gênero? Só no dilúvio, que atingiu o mundo todo. O resto, tudo que aconteceu de lá para cá, nunca atingiu o mundo todo. Segunda Guerra Mundial não foi mundial. Primeira Guerra Mundial não foi mundial. A peste negra da Idade Média também não foi. Então não era todo o planeta que foi movimentado. Agora foi. A pandemia atingiu todo o planeta, igual o dilúvio. Não é para prestar atenção que o assolador mostrou os dentes? É para prestar atenção. Então Jesus comentou. Quem lê, entenda. Quando ele mostrar os dentes, ele deu uma série de orientações que nós conhecemos como sermão profético. Que se nós ouvirmos as orientações, teremos um estado de consciência e de vida. Se não dermos atenção, ele disse dentro do sermão profético mesmo, aí vai haver choro e ranger de dentes. E muitos vão desmaiar de terror ante as coisas que acontecerão a este mundo. Então isso é o aviso que foi dado aqui. É por isso que o contexto que nós estamos estudando, se nós conhecemos alguma coisa, glória a Deus. Se temos alguma coisa, glória a Deus. Mas o conhecimento da palavra é base fundamental para nós. Toda a vida foi. Hoje, muito mais do que antes ainda. Porque nós estamos vivendo
no topo da profecia, já no desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Fiquem atentos. Aqui nós temos o terceiro tema: Deus deseja ser conhecido. Irmãos, vocês já pararam para pensar que Deus tentou evangelizar de tudo quanto foi forma aqueles que um dia caíram? Qual é a prova bíblica que nós temos? Que até Lúcifer, Deus tentou recuperar ele. Ele já tinha sido expulso do céu na batalha que teve quando os nossos primeiros pais caíram. E lá 2000 anos antes de Cristo, quase 2000 anos depois que aconteceu essa batalha no céu, nós vimos o contemporâneo de Abraão, conhecido então como Jó na Bíblia, passando por uma experiência horrível, mas ali revela, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2 de Jó, uma reunião no céu, aonde essa criatura apareceu por lá. Se ele não tivesse chance para ser recuperado, você acha que Deus ia deixar ele passar por lá? Entende, irmãos? São coisas que é desconfortante de olhar, mas é a verdade. Se ele frequentou lá, porque ainda tinha, quem sabe, uma esquinha de esperança. Até quando, então, lá no capítulo 12 do Evangelho de João, entre o verso 30 e o verso 33, Jesus mostra claramente que ele fala assim: olha, essa voz que vocês ouviram falando comigo, não veio por causa de mim, veio por causa de vocês. Ela veio para avisar que o príncipe das trevas desse mundo já foi julgado e agora está condenado e ele vai ser expulso desse mundo. Então ali acabou. A partir do momento que ele falou que ele é expulso de qualquer circunstância que possa ter sentido de salvação. Ele não frequenta mais aqui, não frequenta mais o céu e canto nenhum. Ele só fica restrito ao abismo, que lá em Apocalipse 20 a gente vê o anjo descendo do céu e prender nele no abismo, que é onde ele vive hoje. Nesse abismo, que nós entendemos de acordo com o Gênesis, que é o espaço sideral, é algum planeta por aí, que alguém pode esbarrar com ele de cara. Sabe, irmãos, não dá tempo a gente entrar em tantos detalhes, mas ao longo do trimestre, com certeza, estudaremos coisas bem mais profundas. Mas aqui o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que Deus deseja ser conhecido. Como eu disse, ele tentou salvar todo jeito. Esse planeta foi criado, o pecado já tinha acontecido. Adão e Eva foi orientado da existência desse personagem. O mundo antediluviano todo foi instruído. E, no entanto, Deus tentou várias formas ao longo da nossa história advertir e preparar as pessoas. Quando ele viu que tudo que ele fez não foi suficiente, ele tinha um plano infalível de mandar seu próprio filho, porque dessa forma ele mostrava tanto o amor desse filho por nós, como o amor do próprio Pai e do Espírito Santo também por nós. E o próprio Cristo veio revelar no seu ministério, na sua vida, a importância do amor de Deus por mim e por você. E é por isso que Deus mandou seu filho. Como aquela parábola da vinha que nós vimos na lição passada, lembra? Que o profeta falou lá no passado e Jesus comentou no Novo Testamento a mesma coisa. Lá no Antigo Testamento foi comentado e no Novo Testamento de novo. A parábola da vinha. Tenta de tudo, não deu certo, manda o próprio filho. Eles pegam e matam o filho. E mataram o filho também. Então, meus irmãos, a morte de Cristo, por pior que tenha sido, foi o melhor para todos nós, porque ele venceu a morte eterna e ressuscitou dela, porque é o único capaz, seria o único no universo capaz de ser tentado em tudo como ele foi e não pecar em nada e pagar o preço do nosso resgate. Sem sangue não há remissão de pecado, e o sangue dele foi puro, santo e perfeito. Ele é dessa forma, e é por isso que eu e você estamos salvos, porque aceitamos a graça dele, aceitamos a sua salvação e o seu sacrifício. Pense nisso, meus irmãos, pense nisso, minhas irmãs. No quarto tema, a ordem para selar as palavras. Aqui é uma passagem bacana, irmãos, porque nós temos Daniel 12:4, aonde Deus fala para ele: Daniel, sela as palavras, sela o livro. Ele estava querendo entender muita coisa. Ele falou: não,
Isso aí é só lá pro fim dos tempos, que o povo vai entender isso, vai entender aquilo, que a ciência vai se multiplicar, a minha palavra vai ser aberta e o povo vai passar a entender direitinho e poder evangelizar direitinho. Você pode descansar com seus pais. Então, sela o livro. Irmãos, quando ele fala sela o livro, porque só lá no fim do tempo é que o povo ia começar a entender, quando ele fala isso é um código profético. Dali para frente já seria tempo do fim. Entende? O período conhecido como tempo do fim seria até quando as pessoas pudessem entender certas profecias, como Daniel 8,14. É o período em que encerrou o entendimento dessa profecia. De lá para cá é fim do tempo. Nós estamos vivendo o fim do tempo. Que o tempo do fim, a contagem fechou em 1844, quando encerrou aquela profecia dos 2.300 anos. E durante esse trimestre nós vamos poder mergulhar melhor nesses assuntos. Então, presta bem atenção. Daniel viveu 600 e poucos anos antes de Cristo. Até 1844, são mais de 2.000 anos, irmãos, que ficou tudo selado, fechado conforme a ordem que ele deu para o profeta. Ficou fechado, selado. Mas de lá para cá, foi exatamente o período que, iniciando, por exemplo, com Guilherme Miller, que é um que despontou dentre os diversos, os dezenas e centenas de estudiosos que antes dele tentaram entender essa profecia, dentre outras, e não conseguiram. Mas esse moço, que era um moço da Igreja Batista, inclusive, e esse moço mergulhou no entendimento da profecia. Mesmo que ele tenha se equivocado com a conclusão da profecia, mas ele foi usado por Deus, irmãos. E conseguiu ampliar uma visão extraordinária em cima dessa profecia que a maioria absoluta do mundo cristão não consegue entender. Sobre os 2.300 anos, ou 2.300 tardes e manhãs. É uma profecia gostosa de estudar. Então, ficou selado até ali na ocasião do desfecho dessa profecia, que é a maior cadeia profética de tempo da Bíblia Sagrada, os 2.300 anos. Mas se você for lá em Apocalipse, lá no capítulo 22, verso 10, é o contrário à ordem que Deus dá para o profeta João. Não cele o livro, porque o tempo está próximo. Está próximo. Viu? Que encaixou com o que o profeta Daniel tinha ouvido há tantos anos antes, há mais de 700 antes do que João estava ali escrevendo. Há cerca de 700 anos antes estava Daniel comentando sobre o que João estava falando ali, o que João estava tendo de orientação profética ali agora. Daniel, a ordem foi selar, e ficou selado. Passou pelos dias de João selado, mas João recebe uma orientação que quando as pessoas estivessem estudando e entendendo o Apocalipse, seria o quê? A ordem: não cele. João não podia selar esse livro do Apocalipse, para que fosse entendido. O próprio livro fala, o que quer dizer? Revelação. Revelação. E é engraçado que quando a gente entra no quinto tema, estudando a palavra, tem um tanto de religião na face da terra que equivocadamente comenta assim: Apocalipse é um livro de mistério. Isso. Não é para ser entendido. A gente ouve muito isso, né? É cheio de muito simbolismo, etc. Mas não é só lá, irmãos. Tem quantos e quantos profetas apocalípticos na Bíblia? Isaías foi profeta apocalíptico, Daniel foi profeta apocalíptico, Ezequiel foi profeta apocalíptico, e dentre outros. Então todos falaram de temas apocalípticos que revela início e fins de civilizações. Escatologia é uma ciência que analisa início e fins de civilizações. A escatologia funcionou para o mundo antediluviano, funcionou para o mundo bíblico todo e funciona para o nosso a mesma coisa. Quantas civilizações foram extintas no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Quantas e quantas, irmãos? Até hoje. Então, agora nós estamos falando de profecias que se trata do desfecho do conflito de um modo geral, de um modo global no planeta Terra, que é tudo que nós temos vivido e estudado atualmente. A própria Bíblia Sagrada contradiz essa teoria de que o Apocalipse não é para ser entendido, que lá ele mesmo está chamando ele de revelação.
Então quem lê, entenda. Bem-aventurado aqueles que ouvem, ou aqueles que lêem a palavra, E pratica. que está escrita nesse livro. Porque o tempo Está no próximo. fim. Está próximo. Porque o tempo está próximo. É Então igual aí, né? Eu queria fazer esse comentário aqui. O pessoal, como existe muitas religiões, igual o professor deu a introdução, questão de religiões que existe hoje no mundo, né? A própria Bíblia, você pegar o livro de Isaías ali, ela por si só se explica. Que aí o Isaías, ele menciona assim, um texto aqui, um pouquinho ali. Então, por si só, a própria Bíblia se explica, né? foi muito bom você falar nisso, Júnior, que realmente a Bíblia Sagrada, ela vai contra a onda da existência múltipla de religiões. Porque ela não aceita interpretação de fora, que é a base da multiplicação religiosa. Porque cada um quer entender a Bíblia do jeito que acha que está certo e assim quer explicar. A Bíblia não aceita isso, ela se interpreta. Se você quer entender um simbolismo bíblico, quem revela o significado daquele simbolismo é a própria Bíblia. Não é eu acho ou você acha. É assim que está escrito livro, capítulo, versículo. Não tem outra forma de estudar a Bíblia. Começou a vir aquele negócio de eu acho, dá confusão, dá briga e pronto. Não chega a objetivo nenhum. A gente tem que se basear naquilo que Jesus mesmo disse. Está escrito. Está escrito. Se está escrito, então... É para usar, é referência. Se é uma Bíblia é só por questão de religião. Isso. Então tá aí a prova de cara que religião não salva. Quem salva é Deus. Mas o grande problema que gerou esse monte de religião, que na realidade o Apocalipse acaba chamando isso de confusão religiosa. A verdadeira Babilônia, né? Ele chama de Babilônia. O nome Babel quer dizer bagunça, que é inspirado no que aconteceu na Torre de Babel. Cada um falou uma língua e virou aquela confusão. Então, Apocalipse 12 fala de uma mulher pura, que são os crentes de qualquer religião do planeta Terra, que obedecem a palavra de Deus e seguem as suas orientações. Esse é chamado Apocalipse 12 de igreja pura. Mulher, em profecia, a própria Bíblia diz que é igreja. E comenta que Cristo, ele, assim como marido e mulher, é uma só carne, Cristo com a igreja também é. Então esses escolhidos de todas as igrejas do mundo, de todas as religiões do mundo, que ouvem e obedecem a palavra de Deus, esses são encaixados em Apocalipse 12. Mas os que desobedecem, por outro lado, os que querem interpretar a Bíblia do jeito que acham que está certo, que quer continuar no erro, a Bíblia chama de quê? Babilônia. Apocalipse 17. Meretriz. Curioso, né? Que Apocalipse 12 fala de uma mulher pura. Isso. E Apocalipse 17 fala de uma meretriz. Então é a confusão religiosa do planeta. E ali nós indo pesquisando o Apocalipse ali, tanto o capítulo 12 como o capítulo 14, ali está o simbolismo da igreja verdadeira, da igreja pura, né? Que é aqueles que guardam os mandamentos e testemunha de Jesus. Exato, exatamente. É mencionado Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 14, 12. Então, nem todos os que estão em todas as religiões ainda têm esse conhecimento, mas vão ter. O Espírito Santo vai atingir todos eles e eles vão conhecer. E conhecereis a verdade? E a verdade nos liberta. Liberta. Então isso é coisa que tem que prestar atenção. Irmãos, literal ou simbolismo, que é o conteúdo que a gente entrou. Estamos falando em interpretação bíblica, disso, daquilo. Mas sabe uma coisa? O povo conta uma história engraçada que diz que tinha um indivíduo que era meio revoltado e ele levantou um dia lá e tal para ajudar o pai lá na roça, e o pai já levantou maltratando ele. Ele era muito deprimido, vivia falando em cometer suicídio, esse indivíduo. E aí quando foi um dia, ele levantou com o pé esquerdo literalmente. Ele demorou a acordar, o pai já chegou lá, já deu uma chacoalhada nele na cama e chamou a atenção dele. Rapaz, você tá dormindo até agora, moço? Já são 4 horas da madrugada, tá passando de hora de ir para o curral, tirar o leite e tudo. E ele já levantou amargurado. Nossa. E ali já tomou bronca daqui, tomou bronca dali. A hora que chegou lá no curral, tá lá tirando o leite lá, o pai
ele passa perto do pai lá e acaba tropeçando num balde de leite que o pai tinha acabado de encher. Aí o pai pegou uma peia e mandou nas costas dele, mas esse cara ficou contrariado. Ele levantou triste e ele passou a mão numa corda de bacalhau e vazou pro meio do mato, falou, é hoje. Mas ele lembrou de um conselho que uma velhinha tinha dado para ele, que ele tinha que abrir a Bíblia quando ele tivesse com a cabeça muito quente, que ele abrisse a Bíblia, que Deus ia dar uma orientação para ele bacana, né? E o indivíduo lembrou disso, voltou lá em casa e pegou a Bíblia, levou a corda e a Bíblia pro meio do mato. Irmãos, ele chegou lá no meio do mato, subiu no pau, amarrou a corda no pescoço e abriu a Bíblia para ver, deixa eu ver se Deus vai me dar um conselho mesmo. E bateu o dedo da Bíblia, abriu o olho e olhou, e Judas foi e enforcou-se, Mateus 27, verso 5. Pensa se a pessoa vai usar a Bíblia para isso, irmãos. Querer achar que Deus vai aconselhar as pessoas, vai achar texto bíblico daqui, vai achar texto bíblico dali. Não tem sentido isso, irmãos. A Bíblia, ela se interpreta, irmãos. Ela é um livro sério, não é para ser usado em brincadeira. Não é um livro para ser usado de forma aleatória. É por si só, a Bíblia se explica. A Bíblia se explica, ela é um livro sério. Então todo o simbolismo que tem na Bíblia tem sentido. Irmão, se a Bíblia tivesse sido escrita de forma aberta, de forma clara, vocês acham que existia Bíblia? Aonde fala de um Império Romano, da forma com que falou do Império Romano, da forma com que falou de todos os impérios que dominaram sobre a face da terra, eles já tinham posto fogo em tudo, irmãos. Se o povo entendesse hoje, nos nossos dias, quem é a primeira besta do Apocalipse, quem é a segunda, quem é a terceira besta, que são governos poderosos sobre a face da terra, união de Estado e Igreja, vocês acham que se estivesse claro, aberto na Bíblia, existia Bíblia para nós, irmão? Não existiria, não. Já tinha posto fogo em tudo, irmãos. Irmãos, esse simbolismo que tem revelado nas Escrituras Sagradas é de fundamental importância para a existência e sobrevivência da Bíblia. Porque enquanto Jesus ainda não colocar a Bíblia inteira dentro da nossa cabeça, que nós não precisamos mais de usar a Bíblia, que nós vamos ter uma Bíblia aberta, que já deve ser desde hoje, né? Mas esse assunto ainda está caminhando ainda para o amadurecimento na maioria absoluta do mundo cristão. Mas até isso acontecer, da gente ter as palavras na ponta da língua da Bíblia toda, palavra viva, em cima da palavra escrita, irmãos, até isso acontecer, a Bíblia é importante para nós. Sim. Porque hoje eu pego a Bíblia e eu consigo mostrar para o Júnior, eu consigo mostrar para o José a verdade. Eles conseguem mostrar para mim a verdade. Isso. Ela é uma referência. Então o simbolismo é de fundamental importância. E é por isso que eu queria levantar aqui, ilustrando, facilitando dentro desse conceito, uma tese que eu desenvolvi após muitos anos de estudo sobre profecia simbólica e literal, principalmente se tratando de profecia de tempo, de anos. Quando o profeta está vivo, do que ele cita uma profecia de tempo, se ele participar da profecia dele, que ele citou, essa profecia sempre vai ser literal. Se ele não participar dela, está fora do tempo dela, a profecia que ele citou, ela vai ser simbólica. E todas encaixam na Bíblia Sagrada, sabia? Vocês querem ver aqui, ó. Gênesis capítulo 14, verso 13. Abraão teve a visão dos 400 anos de peregrinação. E que o povo dele, a descendência dele, seria escrava e peregrina em terra estrangeira. Paulo, lá em Gálatas, fala de 430. Mas veja que nenhum está falando coisa errada. Não há desencaixe nenhum aí. Dentro dos 400 anos, aconteceu 30 anos, exatamente do governo de José, aonde o povo teve uma trégua dentro do cativeiro egípcio. E eles não foram escravizados durante esses 30 anos. Eles puderam até ter as coisas. Jacó é a descendência dele. Então não foi período de escravidão esses 30 anos. Mas o que Abraão falou, para trás e para frente, completou então os 430 anos. E é interessante que Abraão, que teve essa profecia, ele nasceu em 1996 antes de Cristo. E ele morreu no ano de 1821 antes de Cristo. Ou seja, o cativeiro egípcio aconteceu do ano de 1876 ao ano de 1446, esses 430 anos, onde o governo de José está inserido dentro. Ou seja, ele viveu 55 anos de existência do cativeiro egípcio.
Abraão, da profecia que ele mesmo citou. Ele não foi para o cativeiro, ele ficou lá na terra dele. Isaac também ficou lá. Mas quando eles morreram, o cativeiro egípcio já estava acontecendo há muito tempo. Mas eles não desceram. Quem desceu foi Jacó com os seus. E os descendentes de Ismael também, que também é descendência, que já estava lá há muito tempo. E daí por diante. O Egito foi uma nação dominante que dominou sobre a face da terra. Então citei esse caso para vocês verem que a profecia bateu em cima. Outra profecia também conhecida, a de Números 14:34, Moisés, ele recebe a profecia de que o povo passaria 1 ano para cada dia que eles espiaram a terra. Uma decisão infeliz que eles tiveram de espiar a terra. Eles espiaram 40 dias, eles passariam 40 anos no deserto. Moisés viveu os 40 anos com o povo, morreu antes de entrar. Então ele viveu o êxodo. Bastava ele ter vivido o primeiro dia, ele viveu os 40. Exato. E a profecia se tornou literal. Foi 40 anos de cativeiro. Exatos. E o inverso diz, que Ezequiel 4:6, que um dia para cada ano é justamente a chave de interpretação profética para a profecia simbólica. Que se falar em um dia, nós sabemos que é 1 ano, que é o que quer dizer aí. Se falar que é 2.300 dias, são 2.300 anos. Se o profeta estiver o quê? Morto quando acontecer a profecia que ele falou. A chave já está no próprio texto sagrado. Outra profecia é Jeremias capítulo 25, verso 11, os 70 anos do cativeiro babilônico, que o profeta Jeremias profetizou. Irmãos, Jeremias nasceu em 650 a.C. e morreu em 580 a.C., com 70 anos. Abraão morreu com 175, mas Jeremias morreu com 70. A longevidade da está bem curtinha. Sabe, irmãos, o cativeiro babilônico começou em 607 a.C. 607, Jeremias estava só com 27 anos de idade, irmãos, quando aconteceu a profecia que ele falou. Ele ainda ia viver mais um bocado de ano até completar 70 anos. Ele morreria lá no Egito depois. Então ele participou da profecia dele, ela foi literal. Entende? Então não tem saída. Irmãos, Daniel participou de profecias simbólicas, basicamente, que ele teve profecias, visões ao longo de anos. Mas é muito curioso lembrar uma que ele esbarrou perto. A própria profecia dos 2.300 anos, que ele falou, e até 2.300 tais manhãs o santuário será purificado. Então, quando ele falou isso, na altura do verso 24 em diante, ele disse assim: sabe, entende, 70 semanas está determinada sobre a santa cidade, sobre o teu povo, sobre Jerusalém, e o povo espiará os pecados e ungirá o santo dos santos. Aí no verso 25 ele fala assim, ó, sabe, entende, 7 semanas Jerusalém será reconstruída, 62 semanas haverá de meditação até a chegada do Messias, e quando o Messias chegar terá mais 1 semana, e na metade dessa semana será tirado o Messias. Daniel, quando falou dessa profecia, que ele entendeu isso, a saída da ordem para restaurar Jerusalém, conforme a profecia diz que ia contar, a própria Bíblia está dizendo, quando que ia começar a contagem? Desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o Messias. Conta 7 semanas, 62 e mais 1. Então, a Bíblia está dizendo que é desde a saída. A saída oficial, registrada na Bíblia e na história da humanidade, é o ano 457 a.C. Presta atenção, 457. Começaria a contagem dos 2.300 anos. Foi eu que falei? Você que escreveu, Júnior? Não, foi César? não foi. Não foi. Está aí na Bíblia. É. E Daniel morreu em 533 anos antes de Cristo, aos 90 anos de idade. Se a restauração é 457, irmãos, tinha 76 anos. 76 anos de espaço entre a morte do profeta Daniel e o início da contagem da profecia. Então Daniel, quando desce no ano 457, Daniel já teria morrido há 76 anos atrás. A profecia então seria o quê? Simbólica ou literal? Simbólica. O que ele falou lá de 1 semana são 7 anos. 62 semanas, 434 anos. Quando ele falou de 7 semanas, 49 anos. 7 vezes 7, 49. 62 semanas, 434 anos.
não, que é 434 dias, que é igual a 434 anos, que é um ano para cada dia. E a última semana que ele falou, que será tirado o Messias. E se fizer a contagem, irmãos, é a coisa mais interessante. Jerusalém gastou 49 anos para ser reconstruída, e os próprios judeus citam no Novo Testamento sobre isso, criticando Jesus, que ele não tem nem a idade de Abraão, e quantos anos, que foi 49 anos que foi gasto para reconstruir, mais de 40 anos que gastou para reconstruir Jerusalém. Você está aqui dizendo que vai destruir ela em 3 dias, que vai destruir o templo em 3 dias, que gastou 49 anos para poder fazer. Irmãos, a Bíblia está dizendo. E Daniel, então, fez parte dessa profecia simbólica. E todas as profecias de tempo de Daniel acabam se encaixando dentro do período simbólico. 7 semanas, 49 dias, que são 49 anos, que gastou para reconstruir. A história confirma. 62 semanas, 434 dias, ou no caso aqui, 434 anos. É o tempo que gastou para chegar ao ano 27. Pode pôr na data certinho, de 457. Se fechar esses 49 anos com 434, vai chegar o ano 27 da era cristã. Ano 27 é o ano que Jesus foi batizado. Uma semana está dizendo que ele ia fazer pacto com muitos. 7 anos, ia dar no ano 34. Mas diz que na metade da semana ele seria tirado do Messias. 3 anos e meio, o ministério dele. 3 anos e meio certinho. E depois de 3 anos e meio que ele morreu na cruz, Estevão foi apedrejado. Fechou os 490 anos, que é a primeira parte dos 2.300 anos. Então bate igual boca de bode, irmão, não tem jeito, bate exato, não tem conversa. Continuando, Mateus capítulo 12, verso 40, Jesus falou que, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias no vento do peixe, eu também vou ficar no vento da terra. Esse é o sinal que vai ser dado para vocês. Ele participou da profecia dele, literal. Profecia literal ainda, o milênio, Apocalipse 20. E tudo que está envolvido com o milênio. Por que eu sei que é o milênio? Porque nesse primeiro dia do milênio, João ressuscita. E ele literaliza a profecia dele. Os 1000 anos apocalípticos são porque João vai estar vivo no início da sua profecia. Aí automaticamente, pela Bíblia, é literal. Ciclo de 24 horas vai cair as 7 pragas. Apocalipse 18, 10. Uma só hora, literal. O planeta vai ser destruído. Apocalipse 8.1, meia hora literal, a viagem nossa daqui para o céu. É assim que está escrito, irmão. Não adianta opinião diferente. Nem de A, nem de B, nem de C. Esse é assim que está escrito. Que a meia hora, que aqui no caso não é profética, mas é literal. Porque está dentro do milênio. Faz parte do contexto do primeiro dia do milênio. E pela hermenêutica, sua profecia começa simbólica, ela termina simbólica. Ela não pode misturar com literalidade. E se ela começa literal, ela termina literal. Não tem mistura. As profecias simbólicas, nós já vimos então de Daniel. Daniel capítulo 8, verso 14, que é os 2.300 anos. Daniel 7, 25, fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é o mesmo 1.260 dias, que é o mesmo 42 de Apocalipse também. 1.260 dias de Apocalipse. 1.260 dias, mas aqui nesse caso passa a ser anos, porque Daniel não ia estar vivo lá. E nem João ia estar vivo também, quando ele falou em Apocalipse, dos 1.260 dias. Os 10 dias de Diocleciano, Apocalipse capítulo 2, verso 10, que aconteceria a intolerância religiosa contra os cristãos, João também não ia estar vivo entre o ano 303 ao ano 313. João morreu no ano 100 da era cristã. Então seria 10 anos, o período de Diocleciano, o pai de Constantino, que oprimiu os cristãos com a intolerância religiosa durante 10 anos, previsto em Apocalipse 2:10. Então, simbólico, porque João não participaria dela. E os demais textos bíblicos que nós já citamos, Apocalipse 12, 6 e verso 14. Verso 6 está falando de 1.260 dias, da mulher fugindo para o deserto. No verso 14 também, só que usa a linguagem de Daniel 7, 25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo, um ano, 360 dias, 2 tempos, o dobro, 720, meio tempo, 180. Soma 360 com 720 com 180 dá 1.260, a mesma coisa. Apocalipse 13, 5, e foi dadas a besta a boca para proferir blasfêmia durante 42 meses. 42 vezes 30 dias também dá a mesma coisa. Ah, mas antigamente era calendário hebraico, antigamente era calendário lunar, hoje é calendário solar. É exatamente a beleza da sabedoria bíblica, né? É a média dos dois calendários, certinho, que dá certo. Porque o calendário solar dá mais de 30 dias o mês. Tem mês que é 31. Tem mês que dá, fevereiro dá 28, dá 29.
mas o hebraico dá menos, todos. A média dos dois dá exatamente 30 dias o mês e dá 360 o ano. Aí não dá erro. E a Bíblia já foi trabalhada pelo Espírito Santo dessa forma. Usa a média que dá certinho. A base de 30 dias para a contagem profética de mês e 360 dias para a base profética de contagem de anos. 360 dias. Bate certinho. Eu acrescentei isso dentro dessa tese, profeta vivo e profeta morto, para ver como que facilita a compreensão da profecia desses termos. E para finalizarmos, nós temos o 7º tema, que é a revelação é clara. Irmãos, queria citar 2 textos interessantes, analisados do grande conflito, página 272 a 277, página 289 a página 290. Pastores e povo declaravam que as profecias de Daniel e do Apocalipse eram mistérios incompreensíveis. No entanto, Cristo chamou a atenção de seus discípulos para as palavras do profeta Daniel em relação aos acontecimentos que ocorreriam na época deles e disse: quem lê entenda, o que está lá em Mateus 24:15. E a afirmação de que o Apocalipse é um mistério que não pode ser compreendido é contradita pelo próprio título do livro, que quer dizer revelação que Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, porque o tempo está próximo. Foram reveladas a João cenas emocionantes e de profundo interesse sobre a existência da igreja. Ele viu a posição, os perigos, os conflitos e o livramento final do povo de Deus. Registrou as últimas mensagens que farão amadurecer a seara da terra. Tanto os feixes para o celeiro celeste, quanto para o fogo da destruição. Assuntos de uma suma importância lhe foram desvendados, especialmente para a última igreja, com o propósito de que saíssem do erro e para a verdade e pudessem ser instruídos. Meus amados irmãos, aqui está, o assim está escrito, sobre a verdade, sobre a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. Amém, Senhor. Encha-nos do conhecimento das tuas orientações, Senhor. Coloca em nosso coração o desejo de obedecer e de respeitar a tua palavra e de andar nos teus caminhos, andando na luz que tu nos tens revelado e assim nos identificarmos como luz no mundo e sal da terra. Amém, Jesus. Que as pessoas possam encontrar no nosso testemunho, Senhor, o tempero necessário para também buscar receitas maravilhosas no livro sagrado. Amém. E a tua palavra nos libertar a todos e preparar-nos para o teu reino. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.